Estamos de volta e a gente abre esse bloco falando de um assunto que nem todo mundo conhece, mas é polêmico no meio agropecuário. É o projeto de terceirização da fiscalização e inspeção agropecuária. A nossa repórter Ingrid Aquilino foi conferir tudo sobre esse assunto. A FONESA de 2015 apresentou uma proposta que permite a terceirização da fiscalização e inspeção agropecuária em todo o país. E para entender um pouco mais sobre essa proposta, viemos conversar com o fiscal Paulo César Oliveira e o fiscal Leonardo França sobre esse assunto. Bom, Paulo César, eu queria que você começasse explicando o que é essa proposta, no que ela implica, qual o objetivo. O objetivo da proposta é terceirizar as ações que hoje são realizadas por fiscais agropecuários federais, estaduais e dos municípios também, porque os municípios também estão se preparando para trabalhar também nessa seara. E para que as pessoas entendam, a fiscalização precisa ser feita por um fiscal que tenha conhecimento técnico, que tenha estabilidade no seu trabalho, que tenha independência e que tenha capacidade de realizar aquilo com total independência, de forma que as ações que ele realizar não possam ser contestadas pela indústria, nem por políticos, e não sofrer nenhum tipo de pressão para que o objetivo final da fiscalização, da inspeção, que é a preservação da saúde das pessoas, que é manter as condições de competição do país com os seus produtos perante o mercado internacional, quer dizer, não é só a questão de saúde pública, mas também a questão econômica, de preservar a capacidade de competição do país junto aos outros atores do cenário internacional. Ele precisa ter independência para trabalhar de forma que a forma correta é aplicar a lei. Quando um fiscal executa esse trabalho, muitas vezes ele tem que condenar produtos, destruir produtos, interditar empresas. São ações que são difíceis de ser tomadas e que, se a pessoa não tiver a independência necessária para agir e se ele sofrer pressão, ele não vai conseguir trabalhar direito. Então, o que o governo pretende atualmente, com essa proposta, é fazer com que o fiscalizado contrate o seu próprio fiscal, o que cria uma situação de difícil operação. Por quê? O fiscal vai ser dependente do emprego e subordinado ao próprio fiscalizado. Então, cria uma situação de dependência total que dificulta a preservação do que nós falamos. A preservação da vida, a preservação da saúde e a preservação da capacidade de competição do mercado brasileiro. Quais as chances dessa proposta ser aprovada? Olha, nós estamos nos mobilizando como profissionais da área e estamos chamando a atenção da população para que a população tome conhecimento e para que os órgãos de defesa dos direitos das pessoas também tomem conhecimento a propósito da Justiça, do Ministério Público, dos próprios políticos, que muitos políticos, de repente, não se deram conta ainda da gravidade do que está sendo proposto. E, com efeito, o que nós estamos fazendo tem chamado a atenção. Tanto é que já há movimentação das autoridades do governo no sentido de incluir os atores que trabalham realmente com essa área, os fiscais, incluir na discussão dessas medidas. Então, a gente acredita que a chance de uma mudança que seja favorável é grande. Nós não estamos pregando a involução, nós não estamos pregando que as coisas não possam crescer, evoluir. Precisa evoluir, mas precisa evoluir de forma responsável. Então, se houver uma modificação no sistema, na operacionalização dessas ações de fiscalização, que essa modificação respeite o que é o principal, que é a preservação da saúde das pessoas e que as pessoas que vão trabalhar tenham a necessária independência para fazê-lo de forma correta. O senhor ressaltou algumas vezes a questão da saúde da população, Quais são os impactos, quais seriam os impactos na saúde pública se a terceirização for aprovada? Eu acho que de caos, porque é o seguinte: produtos de origem animal que são destinados à alimentação humana, no caso, assim, para ser mais claro, seria a carne e seus derivados, o leite e seus derivados, aves e ovos, mel
e tal, pescado, esses produtos são produtos de fácil contaminação. São produtos que podem já estar contaminados no animal vivo. Precisa que um profissional capacitado examine esses animais antes do abate. Animais que a gente chama de inspeção ante-mortem. E, após o abate, precisa ter muito cuidado, porque se houver qualquer tipo de doença, que a gente chama de zoonose, que são doenças dos animais que podem ser transmitidas ao ser humano, havendo o risco de uma doença dessas, aquela carcaça é condenada e é destruída. Então, as pessoas que vão se alimentar daquele produto não correm o risco de adoecerem. E a quantidade de doenças que é possível contrair a partir de alimentos dessa forma é uma quantidade enorme. Então, daí você pode depender o prejuízo que seria uma modificação nessa forma de a gente atuar. Então, nós precisamos ter responsabilidade, uma responsabilidade imensa, quando tratamos disso. Outro prejuízo enorme que eu acho que eu não saberia calcular. Se houver uma modificação que cause danos à saúde humana, quem cuida da saúde pública não é o governo? Então, nós teremos o prejuízo econômico gerado pela necessidade de tratamento das pessoas que certamente irão adoecer em função de consumir alimentos que vão prejudicar a sua saúde. Ainda tem a questão do seguinte: depois do alimento processado, o alimento precisa ter a conservação adequada, porque ele pode haver contaminação posterior. As contaminações posteriores também são causadoras de doenças muito sérias. As toxinfecções alimentares e muitos outros problemas que são da má manipulação do produto. Então, você tem o cuidado com o animal vivo, o cuidado com o abate, o cuidado com a manipulação e o cuidado com a distribuição e conservação desse produto, que precisa ser feito por profissionais habilitados. Bom, né? Vamos falar um pouco. Agora, aconteceu há alguns dias uma reunião com alguns órgãos ligados à agropecuária, como o ANF e o NAFA, que firmaram um pacto pela não terceirização, né, da fiscalização. Eu queria que o senhor me explicasse um pouco mais sobre essa questão desse pacto e do porquê, né, falasse um pouco mais sobre por que alguns pecuaristas, alguns agropecuários estão sendo contra. Olha, esse pacto foi feito com principalmente os atores, os fiscais e técnicos que estão envolvidos no processo de fiscalização agropecuária. Existe no país a fiscalização agropecuária federal, a fiscalização agropecuária estadual e, em alguns municípios, a fiscalização agropecuária municipal. Então, são técnicos que estão subordinados a esses diferentes governos, essas diferentes esferas do governo, e que estão atuando nesse processo de fiscalização agropecuária. E todos esses técnicos, eles têm as suas associações, os seus sindicatos, e essas associações e sindicatos se uniram e firmaram um pacto de se manter firme contra essa proposta de terceirização da fiscalização agropecuária. Foi realizado uma série de reuniões foi deliberado uma série de decisões, culminando ontem com o Dia Nacional contra a terceirização da fiscalização, onde houve movimentos em todo o país, inclusive aqui em Vitória da Conquista. Nós fizemos também uma manifestação contra isso. Ontem, inclusive, os colegas de Brasília estiveram fazendo uma manifestação pública perante o Congresso Nacional e a esplanada dos ministérios, demonstrando a insatisfação, e tudo isso para tentar sensibilizar tanto a classe política e, principalmente, a população de um modo geral, que, no final, vai ser a mais prejudicada se houver, na nossa opinião, a terceirização da fiscalização agropecuária. Se essa terceirização for aprovada, como é que fica a situação da fiscalização pública, né? Fiscalização federal, municipal, ela acaba, ela continua, ela fiscaliza o quê? Como é que vai ser dividida essa questão? Olha, pelo que a gente tem ouvido falar dessa proposta, não há nada concreto ainda. O que está sendo
ventilado é que essa fiscalização oficial só seria obrigatória para aqueles estabelecimentos que forem exportar os seus produtos. Por que isso? Porque os países importadores, aqueles países que compram os nossos produtos agropecuários, não aceitam que a fiscalização seja feita por terceiros. Eles exigem que a fiscalização seja feita por fiscais oficiais do governo. Então, continuaria, como o governo tem interesse em manter as exportações, para esses estabelecimentos exportadores, continuaria a ocorrer a fiscalização oficial, enquanto que no restante dos estabelecimentos que comercializam seus produtos dentro do nosso território nacional, a fiscalização seria terceirizada, o que nos traria, então, nos faria, nós, cidadãos brasileiros, cidadãos de segunda categoria. Enquanto que os cidadãos do resto do mundo vão consumir um alimento seguro, nós aqui estaríamos à mercê de uma série de problemas que poderiam ocorrer. Muito obrigada aos dois pelos esclarecimentos. A gente fica por aqui, aguardando as discussões sobre essa proposta. Ingrid Aquilino para o ESB Rural. E a gente muda um pouquinho de assunto, nós falamos agora sobre a proteína animal mais consumida no país, é a carne de frango. A nossa equipe foi conferir todo o processo de criação dos animais e também a produção da carne antes dela vir para nossas mesas. A carne de frango é a proteína animal mais consumida no país e, por estar com um preço bem menor que o da carne vermelha, tem ganhado mais espaço na mesa dos brasileiros. Segundo uma pesquisa do CEPEA, a diferença entre as duas opções é a maior dos últimos 11 anos. Essa situação tem causado descontentamento nos produtores. Hoje ganha o consumidor em estar comprando frango, entendeu? Por 4 e alguma coisa, às vezes abaixo de 4. Entendeu? E você, às vezes, vai comprar, eu brinco, eu falo assim, vai comprar 1 quilo de tripa de porco para fritar, é R$12. 1 quilo de bofe, 9, 1 quilo de frango, 4 e pouco. Então, nós estamos pagando um preço muito alto para produzir um produto de qualidade, mais barato do que banana, do que laranja. Então, a gente espera que isso mude, mas é preciso que a gente faça alguma coisa, porque é impossível vender frango tão barato igual a gente vende, senão não sobrevive. A avícola de seu Nailton, além de criar as aves, prepara a ração para o próprio consumo, realiza o abate e a distribuição. Aqui nessa indústria, os frangos vivem em média 45 dias. Conforme o tempo vai passando, o ambiente e a alimentação sofrem algumas mudanças. 15 mil aves são abatidas por dia nessa fábrica, correspondendo a cerca de 35 toneladas. Para alcançar esse número, a diretoria se apoiou em 3 pilares: nutrição, genética e manejo adequado. Fatores que possibilitam o crescimento e abate em um período menor. Nós temos 7 ruas, ou melhor, 7 idades, aproximadamente 490 mil aves. Entendeu? Cada um com sua idade. Cada semana, exemplo, o pitim que chega hoje, ele tem 0 dia, amanhã ele faz 1 dia. Semana que vem ele tem 7, a outra 14. Então, nós temos 0, 7, 14, 21, 28, 35, 42, e aí nós temos um vazio sanitário. São produzidos 4 tipos de alimentação: pré-inicial, inicial, crescimento e abate, totalizando 1.200 toneladas de ração por mês. Os ingredientes mais utilizados são milho, farelo de soja e micronutrientes. O proprietário ressalta que não há adição de hormônios na dieta. Às vezes é comentário por leigos sobre a questão do hormônio. Como não é proibido fazer nenhum comentário, é como um jogo de futebol, cada um quer ser técnico. Então, era importante que as pessoas que acham que existe hormônio, que informem onde é que existe para vender, porque até hoje nenhum produtor de frango sabe onde tem para comprar. Então, a questão do hormônio diz que é igual achar mosca branca e perna de cobra. Só existe boato, mas não existe... Se você procurar na internet, você não encontra. Ou melhor, é mito. Além desse cuidado com a nutrição, os funcionários estão sempre atentos à temperatura dos galpões. Eles ajustam de acordo com a necessidade, usando cortinas, exaustores e ventiladores. Há ainda outro ponto que interfere na qualidade do frango que chega à mesa do consumidor:
a higiene. Nós temos um cuidado muito grande na elaboração desses produtos. Então, quanto à questão da higienização, entendeu? Está muito comparado aos grandes frigoríficos do Brasil. Todo mundo tem que estar ali com as suas mãos lavadas, com toda a higienização. O processo é aéreo, o processo por nória, não é nada em cima de mesa, entendeu? O chão, igual tem o clandestino, mas... entendeu? E aí todo mundo bem vestido, com suas toucas, com suas proteções, tem todo o rigor dentro da orientação do órgão fiscalizador. Com todas essas precauções, os produtos são distribuídos para o sudoeste e sul da Bahia. Apesar de o preço estar baixo, a procura continua e os investimentos são mantidos. Agora você confere a dica da semana do ESB Rural para você. Leia e siga à risca o manual do fabricante. Anote os dados relacionados à máquina, como, por exemplo, custos de manutenção e gastos com combustíveis. Com eles, será mais fácil decidir pelo conserto ou troca definitiva do equipamento. Dê atenção às peças mais frágeis, tais como as correias. Se possível, ter um estoque prévio para agilizar a troca. Leve a máquina para manutenção regularmente. Preste atenção em ruídos, cheiros e vibrações da máquina e não ignore os avisos de erro no painel. Se for trocar peças da máquina, opte por peças originais. Se preferir peças genéricas, opte por aquelas que atendam ao padrão da qualidade da máquina. Após o fim da garantia, continue levando o equipamento na assistência autorizada ou em um mecânico de confiança. E agora é o momento de descanso, vamos a um pequeno intervalo, mas nós voltamos daqui a pouco para falar sobre o 9º Encontro Nacional de Café, que vai acontecer na cidade de Barra do Choça. Fique por aí!